Certo, meus irmãos, então vamos dar início à nossa aula. Bom dia aos irmãos que chegaram agora, que possamos então ter um tempo bom aqui. Vamos orar mais uma vez, agradecendo. Senhor, nós agradecemos mais uma vez pelo privilégio de poder com liberdade abrir a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, conversar a respeito da Tua Palavra, e que o Senhor nos capacite, meu Deus, a viver a Tua Palavra, Deus. Precisamos da Tua intervenção, do Teu socorro, porque na nossa própria força, realmente somos incapazes, precisamos do Senhor. Que o Senhor nos capacite, Deus, por favor. E assim entregamos esse tempo nas Tuas mãos mais uma vez, e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Então nós temos aproveitado aí o mês de julho para olhar para o Sermão do Monte. Então, alguns domingos aí nós temos feito isso. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós temos olhado aí para o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versos 38 até o 42. Mateus 5, do 38 ao 42. Lembrando que os irmãos podem aí fazer intervenções, tá? Quando acharem pertinente, tá? Mas, certo. O título que eu dei aí para essa nossa aula, né? A justiça do cristão. Estamos olhando para essa questão. A não vingança, e aí essa segunda parte, que eu diria assim, que é onde a gente consegue tirar várias aplicações relacionadas a esse texto, o texto de hoje. A não vingança e a negação do eu, né? Então, aqui nós vemos que Jesus, ele continua, né, nesse sermão, a exemplificar, a dar exemplos a respeito da justiça do reino. Como é que se dá essa justiça do reino? Então, Jesus, ele está apresentando alguns contrastes, e hoje nós vamos olhar para mais um desses contrastes aí. Jesus, então, ele aponta para os princípios da lei em contraste com as tradições judaicas. O objetivo é a condução para uma vida de obediência, que começa no coração, uma obediência interna, de coração ao espírito da lei. Ou seja, nós precisamos ter em mente, como nós temos ressaltado, né, em cada encontro, que Jesus, ele está em total discordância com os ensinamentos dos fariseus e dos escribas, que é com quem ele está interagindo aqui, e de certa forma também, né, interagindo aqui, ou combatendo aqui. Então, Jesus está na contramão dessa tradição dos fariseus, mas ele está em absoluta harmonia com o ensino do Antigo Testamento. Nós não podemos cair no erro de achar que Jesus está abandonando, jogando o Antigo Testamento no lixo. Ele não está fazendo isso. Então hoje nós vamos olhar para o quinto contraste revelado por Jesus. Verso 38, né? Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Então nós vamos olhar para esse quinto contraste. Já olhamos para os outros ali. Então acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, Mateus 5, 38 e 42, eu coloquei aqui no slide para facilitar também, mas é sempre bom você acompanhar na sua Bíblia. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, mais uma vez, é relevante considerar
aquelas 3 divisões ali, né? A lei de Moisés, os fariseus e os escribas e o que Jesus está fazendo, né? Então essas 3 divisões é importante a gente olhar para a gente ter uma compreensão correta a respeito dessa passagem que a gente acabou de ler. Então nós precisamos considerar alguns pressupostos de interpretação geral também, além disso. Então primeiro a lei, né? Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Essa declaração aqui, ela aparece em alguns trechos, né? Em Êxodo 21, 24, ela também aparece em Levítico 24, 20 e Deuteronômio 19, 21. Vamos ler rapidamente. Alguém aqui, alguém se pronuncia, quem abre em Êxodo 21, 24? Fred. Dora, abre em Levítico 24, 20 então, e Deuteronômio 19, quem pode ler para nós? Deuteronômio 19, 21. Rafa, pode ler então. Quem achou Êxodo 21, 24, pode ler. Ok, isso está lá em Êxodo 21, 24. Levítico 24, 20. Certo, a gente também vê o mesmo princípio e a mesma frase também, olho por olho, né? Deuteronômio 19, 21. Então, beleza. Então, este versículo 38 de Mateus 5, 38, nós olhamos que ela está presente lá na lei, né? Esse trecho, em vários versículos, né? Então, como nós vimos na questão do adultério, nós vimos também na questão do divórcio, dos juramentos, que foi na semana passada, o principal intuito desse preceito mosaico era também o de controlar os excessos. No caso aqui, controlar a ira, controlar a violência, controlar a vingança. É o mesmo princípio que está estabelecido aqui. Porque em todo momento, não sei se vocês lembram, né, dessa ideia, porque a ideia não é fomentar a prática do olho por olho, dente por dente, mas o objetivo era amenizar uma prática que ia além, que era exacerbada na hora de aplicar ali o seu senso de justiça. Da mesma forma da carta de divórcio, Moisés dava a carta de divórcio para restringir e não para fomentar o divórcio, não para validar o divórcio, mas diante de toda aquela bagunça, ele permitiu para que houvesse restrição. Então é interessante a gente ter isso em mente, porque parece que naturalmente a gente tem a tendência de ir para o lado contrário. Olha, mas Deus está mandando aqui, ó, olho por olho, dente por dente, Deus está mandando. Mas a ideia não era que isso deveria ser executado, né? Mas isso é uma intervenção do Senhor para restringir uma prática, daí no caso da vingança e da violência exacerbada. É isso que a gente precisa ter em mente. Então, o revidar é uma resposta quase que natural para a nossa carne, para a nossa natureza caída, né? E as crianças, elas são um bom exemplo dessa prática, né? Porque geralmente elas não deixam barato a afronta ou a possessão de algum brinquedo pelo outro, né? Então, Israel não era diferente, né? Então a criança está lá, elas pegam um brinquedo, elas lutam por aquele único, pode ter 1000 brinquedos, elas lutam por aquele único brinquedo ali, né? O coração da criança é interessante. Israel não era diferente, a sociedade caminhava pelo caos e a vingança, o revidar, ganhava proporções desequilibradas. E é daí que surge a lei para restringir aquela prática. Então, basicamente, o que ocorria era o seguinte, seguindo o exemplo citado: um homem acabava por cegar o outro, e como consequência, o que o vingador acabava por fazer? Ia lá e tirava a vida do cara, né? Então,
ele perdeu a visão, e aí, ao invés dele ter uma justiça equilibrada, ele ia lá, peraí, né? É claro que a gente não está banalizando, perder um olho deve ser algo bem complexo, né? Mas percebe mais uma vez o princípio de restrição. Tu perdeu um olho, então tu vai lá e arranca o olho. A tua retribuição vai ser essa, você não vai matar. Bom, a lei, ela aparece então mais uma vez como um instrumento de freio à desproporção da resposta guiada em ira. Ou seja, um homem que chegasse a cegar o outro não deveria ser morto por esse motivo. Antes seria olho por olho, e o mesmo em relação a um dente, né? Dente por dente. Então o castigo era sempre equivalente à ofensa. Esse é o princípio estabelecido. Então, o objetivo maior era evitar os excessos e não ressaltar, destacar ou até mesmo exigir que um olho fosse arrancado necessariamente, uma vez que se sofresse esse dano. Então o objetivo não era fomentar a vingança, mas inibir a vingança, e não fomentar a vingança. Então, se o que sofreu a pena exigisse algo, então que esse algo fosse algo proporcional à afronta recebida, se ele exigisse a pena. Outro fator importante é que essa lei, ela não foi dada para os indivíduos, isso que eu achei interessante, mas destinava-se aos juízes, que eram os responsáveis legítimos pela lei e pela ordem entre os indivíduos. E aqui é uma coisa interessante, né? Então existia um sistema organizado para que as coisas se dassem. Não era assim, acabei de arrancar teu olho, espera aí que é olho por olho, aí tu já vai ali e arranca o olho. Existia um sistema de justiça, né? E isso é percebido no Antigo Testamento. Era uma lei para os tribunais civis, estabelecida com o fim de desencorajar a prática da vingança privada. Então, a proibição da vingança pessoal, ela também é repetida no Antigo Testamento. Então, esse olho por olho, dente por dente, não seria executado nessa esfera pessoal, mas passaria por esse trâmite legal que envolveria um juiz. Este juiz, então, ele vai estar orientado a dar a solução proporcional, né? Então, há alguns versículos que já estão separados aqui para nós, que proíbe essa vingança pessoal. Em Levítico 19, 18, e olha, a gente acabou de ler textos em Levítico que falam sobre isso também, né? Sobre o olho por olho, dente por dente. Mas olha esses outros textos que também estão no Antigo Testamento. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Olha lá, no Antigo Testamento, olha o que vem. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Oi? Levítico 19, versículo 18. Levítico 19. Mas caiu aqui o nosso data show? Hã? Vocês não estão vendo nada desse data show, é? Aí. Eita, nós. Não sei o que aconteceu. Será que alguém... Ninguém mexeu ali nas tomadas não, né? Energia. Hã? Ah, tá, caiu agora então. Beleza. Né, porque aí acho que ninguém mexeu não, porque está ligado aqui a luz. Bom, de qualquer forma, Levítico 19, 18, enquanto o Renato tenta aí resgatar, Levítico 19, 18 diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor.
Então o princípio, né, da não vingança aqui, pessoal. Provérbios 20, versículo 22. Provérbios 20, 22, nós também lemos: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Em Provérbios 24, 29, nós também lemos: não digas, como Ele me fez a mim, assim lhe farei a Ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Então o objetivo da lei, olho por olho, dente por dente, né, mas da lei de um modo geral, e nesse caso específico, foi sempre o de inibir a vingança e conduzir o indivíduo à sensatez, a não fazer justiça com as próprias mãos. Esse é o princípio. Então, esqueça a tendência que nós temos de pensar que a lei estava exigindo uma postura implacável em relação ao mal que nos foi feito. Olho por olho, dente por dente. E que somente, né, na graça é que nós fomos dirigidos à compaixão, ao perdão, né? Porque às vezes a gente faz essa divisão, né? Parece que no Antigo Testamento é essa ideia mesmo, olho por olho, dente por dente, implacável, e que esta questão do perdão e da graça, só a partir do Novo Testamento, com Cristo Jesus, como se nós tivéssemos até um Deus diferente. E não é nada disso. A gente acabou de ler Levítico, onde está dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vai repetir esse princípio da lei. Então a graça, ela está presente na lei. O olho por olho, ele vem para redimir de alguma forma a desgraça, né, que estava acontecendo. Beleza, obrigado. Então, de alguma forma, o objetivo para Israel era a justiça e a retidão em meio ao caos do pecado. Beleza, então a gente olhou para a lei, que é ali primeiro eixo, e já, se você conseguiu aí reter o caminho que eu trouxe aqui, já é um divisor de águas em relação ao que Jesus está dizendo aqui para nós, do entendimento correto a respeito do que a lei estava dizendo. Os fariseus e os escribas. Os fariseus, eles apelavam para esta lei a fim de justificar a retribuição e a vingança pessoais. Mais uma vez, esses camaradas distorcendo a palavra, né? Eles ignoravam o fato de que esse ensino era destinado aos juízes e eles aplicavam de uma forma pessoal. Então, eles tinham por certo que esse olho por olho e dente por dente eram questões de direito e que tinham o dever, então, de executá-las. Eles não entendiam o caráter da restrição dos excessos, mas olhavam para isso como um direito adquirido que deveria ser exercido por eles, necessariamente. Então, as punições para as infrações morais e legais, elas eram atribuídas às autoridades, constituídas pelo próprio Deus, né? Constituídas ao próprio Deus. Alguns textos ali, Êxodo 21, 22, 25. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher. A ênfase que eu quero dar é agora. E pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Mas aqui estou enfatizando que está em negrito ali, como os juízes determinarem. Em Deuteronômio 19, não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiveram a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Aí ele continua aqui, né?
mas mais uma vez, enfatizando também o papel desses juízes constituídos ali. Salmo 94, 1, 2: Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. O próprio Deus aqui, né, como esse juiz. Romanos 12, 19: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Hebreus 10, 31. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Certo. Então, os fariseus, eles eram culpados de 2 erros. Eles interpretavam e executavam a lei eles mesmos, desconsiderando que as autoridades instituídas é que eram responsáveis por isso. E depois eles transformavam o que deveria ser um freio para a vingança em um mandamento que deveria ser cumprido. Então Jesus, à luz disso, ele vai trazer a verdade, né? Ele vai restabelecer a verdade. No verso 39, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, quando Jesus diz: não resistais ao perverso, ele não está contradizendo o princípio verdadeiro e justo da retribuição, segundo o que foi estabelecido pela lei, sem excessos, com equilíbrio, por meio dos juízes instituídos. Então, a restituição está presente, né, no que Deus estabelece. Jesus, ele não está retirando isso do jogo, mas ele está reestabelecendo o princípio justo e verdadeiro em torno desta retribuição, que deve seguir o que foi estabelecido, sem excessos, com equilíbrio, por meio dos juízes instituídos. Mas ele não está retirando isso, né? O que ele tem em mente é que tal princípio não pode ser aplicado nos relacionamentos pessoais de uma forma pessoal. Então é importante ter em mente que esse princípio é direcionado para o cristão, né? Para cada um de nós. Esse não é um princípio que pode ser vivenciado pelo mundo também, por aqueles que não nasceram de novo. Isso é algo que só quem é nascido de novo pode correr atrás para vivenciar. O Lloyd Jones, né, no livro que a gente indicou, inclusive ele vai salientar que o princípio de freio aos excessos que a lei direciona são aplicáveis inclusive ao mundo. Então ele, não só entre nós, mas também a este mundo perverso aí. Mas a aplicação na esfera pessoal é um princípio norteador aí para o cristão. Então, ao cristão é exigido colocar em prática a negação do eu na esfera dos relacionamentos, e não o princípio da retribuição, né, ou da vingança, vamos dizer assim, mas o princípio da negação do eu. Em outras palavras, não está em foco aqui a discussão sobre o pacifismo, por exemplo, né? Ou se o cristão ele pode servir o exército, ou se o cristão pode ser policial, ou coisa do tipo. Porque há quem entenda que essa passagem de uma forma estritamente literal, afirmando que seria anticristão dispor de exército, de força policial, ou até de juízes, né? Mas o pensamento é que o cristão ele não deve oferecer resistência ao perverso, pois o método de Cristo não consistiria em resistir
ao mal em qualquer sentido. Então, mas para chegar a essa conclusão, seria necessário não levar em conta a própria Escritura, né? Então, toda a interpretação do Sermão do Monte, ela precisa considerar o ensino da Escritura como um todo. Então, se determinada interpretação do Sermão do Monte, ela acaba contradizendo o ensino geral da Escritura como um todo, então é sinal que a nossa interpretação ela está equivocada. Então, a conclusão sobre esse não resistais ao perverso, ela não pode ser que não se deve aplicar qualquer punição aos criminosos. Não é isso que o texto está dizendo, né? Então, só para citar um exemplo, lá em Romanos 13, lá nós lemos: porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, porque é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Ou seja, a consequência para o perverso está prevista, né? A autoridade instituída, delegada por Deus, irá cumprir ali a pena sobre o perverso. Mas se deve dar nessas esferas, nas esferas instituídas por Deus. Então nós nós não vamos praticar uma justiça com as nossas próprias mãos, por mais que às vezes dê vontade, né, de invadir tudo, mas nós não vamos praticar uma justiça com as nossas próprias mãos. Exato. Sim, Fred. Tu diz o quê? Em relação a quê? O princípio estabelecido por Deus, em todos esses versículos que nós estamos vendo aqui, é que o cristão ele não deve se mover pela vingança, né? Eu acho que não dá para você confundir, você defender a sua família, né? Então, você não vai cruzar, o pai de família, ele vai cruzar os braços vendo um homem invadir a sua casa e violentar todas as suas filhas, ele vai ficar lá com os braços cruzados. Não, a vingança pertence ao Senhor, eu não vou. É claro que não se trata disso, né? Ele vai ter que defender a sua família, eu diria, com os recursos que ele tiver naquele momento, né? Mas a justiça com as suas próprias mãos, eu acho que o princípio bíblico seria prender este cara ali, detê-lo, e não matá-lo, né? Sim. Uhum. Sim. E, exato, porque imagina o que viraria o Brasil se nós fôssemos querer aplicar uma justiça própria, né?
Sim, eu acho que existem os caminhos corretos para o cristão se precaver e cuidar dessas questões, e não ser omisso, né? Então, aí o caminho, ele não pode ferir os princípios estabelecidos por Deus, né? É complicado, né? Mas nós temos que ter sim uma consciência de cidadania, uma consciência pelo caminho onde o cristão deve passar, né? Dora. Sim. Uhum. 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 Sim. Uhum. Sim. O que é bem diferente o cara matou teu filho. Aí você planeja o assassinato do cara, né? Então é bem diferente, né? Sim. Mas assim, uma coisa importante. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Certo. Mas uma coisa importante a destacar aqui, até o Lloyd vai dizer, que esse texto ele está nos convocando a encararmos a nós mesmos em questões até menos graves, né, vamos dizer assim, né? Então, por isso que eu estou tentando reestabelecer aqui esse princípio de que a vingança pertence ao Senhor. Se a gente pensar em autoridades, né, em governantes corruptos, em juízes corruptos, é claro que nós vamos fazer pelo meio legítimo tudo aquilo que nos compete, tudo aquilo que é possível fazer, né, mas nós nunca vamos atentar contra a vida desses corruptos, por exemplo. E a gente é convicto de que a vingança certa, ela virá do Senhor, mais cedo ou mais tarde, né? Quero ler aqui para tentar resgatar um pouco o que o Lloyd fala ali. Poderíamos discutir sobre o crente em termos de Estado, da guerra e de outras coisas dessa natureza. Porém, isso é algo que fica em um nível muito inferior àquilo que o Senhor Jesus Cristo pede que enfrentemos aqui. O Senhor pede de cada um de nós que encare a si mesmo, e é muito mais fácil discutir acerca do pacifismo do que enfrentar francamente o ensino do Senhor Jesus Cristo neste ponto. Então é claro que isso nos dá margem para a gente trazer um braço para estas discussões. Elas são legítimas, são importantes, são necessárias, mas ao que tudo indica, o Senhor Jesus Cristo está querendo nos trazer por um plano de confrontação do nosso eu em esferas talvez até menores. Então, ao invés da gente ficar conjecturando as possibilidades de um bandido que talvez nunca entrará na nossa casa, se Deus assim quiser, mas talvez entre, aí a gente tem a questão da legítima defesa, né? O Senhor nos convoca a olhar para uma realidade, peraí, esta realidade ela está mais presente do que a gente imagina, né? Ou pode imaginar. Uhum.
porque o problema da ira, né? O pecado da ira é porque ele está baseado numa justiça própria também. Então, Jesus, ele ficou irado, mas ele nunca pecou. Então, é possível ter uma ira não pecaminosa. O difícil é que nós, dificilmente conseguimos exercitar esta ira, porque geralmente a nossa ira ela está firmada em nós mesmos, no nosso senso de justiça, no nosso egoísmo, e nunca é pela glória de Deus. Jesus, quando ele faz o chicotinho e quebra aquelas coisas que estão vendendo lá no templo, é porque tinham pervertido a casa de Deus, de oração de Deus, né? Então o princípio era uma ira contra a santidade de Deus. Dificilmente a gente consegue reproduzir esta ira porque é contra a palavra, porque é contra Deus, porque é contra a santidade de Deus, mas é porque contra o meu ego, contra quem ele pensa que é, né? Então a gente não consegue fazer isso. Bom, então a gente pode fazer essa discussão mais ampla, geral, assim, mas Jesus está nos convocando a olhar numa esfera mais difícil para nós até, que é abrir mão do nosso eu em coisas menores, né? E aí, por exemplo, ele dá algumas ilustrações dos versículos 39 ao 42, né? Ali são usadas ilustrações para destacar o fato de que o cristão, para não se vingar de alguém que o tenha ofendido pessoalmente, ele vai ao extremo oposto, né? Então a ideia central é de que o cristão precisa morrer para o eu. E essas ilustrações aqui, elas exemplificam de que maneira isso deveria ocorrer. Versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Nós devemos estar preparados para sofrer sem responder com vingança. Então a amargura que vai vindo uma ira, né, não tratada, e aí você está ali corroendo aquilo no teu dia a dia, né, não consegue nem mais olhar na cara da pessoa. Quem de nós já não pecou dessa forma, né? Misericórdia. Nós devemos nos preparar para sofrer sem responder com vingança. Esse é o exemplo que os apóstolos, por exemplo, nos deixaram. E o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Nesse texto que eu separei aí, na primeira carta de Pedro. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Primeira carta aos Coríntios 4, 9 a 13. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até à presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afatigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Que texto é esse? Que pessoa é essa que está escrevendo isso? Será um ser humano normal? É alguém que entendeu que deve ser um imitador de Cristo. Então, a qualquer um que te ferir na face direita, volta ali também a outra. O Senhor Jesus, ele foi exemplo disso, e os apóstolos, eles também foram exemplo disso. Quando injuriados, bendizemos. Que conta é essa que parece que não fecha nesse nosso coração? É por isso que a aplicação maior de hoje é como mortificar
o seu eu, a sua carne. Aqui, nesse primeiro versículo, com esses dois textos que eu trouxe, né, 1 Pedro e 1 Coríntios, a mortificação do eu se dá no sufocar esse espírito de autodefesa que tão rapidamente nós exercemos quando alguém faz alguma injustiça, especialmente quando feita contra nós. Nós temos essa autodefesa, nós queremos nos defender o tempo inteiro. Imagina abrir mão disso, aí sim seremos capacitados a viver como esses apóstolos viveram, né? Versículo 40, Jesus continua: e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. A lei judaica, ela permitia isso, né? Um credor, ele tomava a túnica do devedor como uma fiança. A túnica era essa roupa interior e a capa uma roupa externa, vamos dizer assim. E se fosse tomada, ela precisaria ser devolvida antes do pôr do sol, para que esse devedor não morresse, né, de frio ali, né, não passasse frio. Então havia um princípio legal a que se recorrer. Então a busca por nossos direitos tem sido defendida a todo custo também. É quase como que um ideal nesse mundo. E assim, então, pilhas e pilhas de processos, e o brasileiro imita muito bem a conduta do americano, que a gente já ouviu falar, né, que nos Estados Unidos isso ocorre com muita força, né, mas nós já estamos bem perto aí. Processos dos mais variados tipos, tomam as repartições. Então, o homem vive pensando nos seus direitos. Então, aqui, Jesus meio que está dizendo, se alguém... Você está devendo, né, nesse princípio que tinha lá, e ele não devolver essa túnica, aguenta firme aí. Então o cristão deve estar disposto a sofrer a injustiça e o dano, embora o princípio maior se estabeleça à luz de outras passagens das Escrituras. Mas essas passagens, nós percebemos, né, um protesto, uma reivindicação contra a quebra da lei, e não em virtude da preocupação com insultos e ofensas pessoais. Então é legítimo sim uma indignação, esta ira santa, sim, quando especialmente contra o nosso Deus, contra a palavra, mas precisamos orar, porque geralmente não é por isso que nós nos iramos ou nós nos irritamos. Quando Paulo é preso sem julgamento, lembram desse episódio? Lá em Atos 16, ele é preso sem julgamento, e ele exige que os magistrados venham libertá-lo pessoalmente. Então ele não deixou passar barato ali, mas ele não tem em mente a justiça própria, fruto da indignação ali, por ter sido jogado naquela masmorra, mas ele pretende deixar claro que a prisão, sem um processo legal, foi um ato de ilegalidade, então isso precisava ser reestabelecido, né? Então, Jesus, da mesma forma, quando ele foi esbofeteado pelos guardas, ele não deu a outra face, literalmente, né? Peraí, não bateu aqui do outro lado, bate aqui. Mas ele respondeu deixando claro que aquele ato de violência consistia em transgressão da lei, né? E dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então a resposta de Jesus também aponta para algo que que foi corrompido também. Mas se eu falei mal, o que eu falei? Então prova aí agora. Então a mortificação do eu aqui se dá no deixar de lado os nossos interesses pessoais, o nosso senso de direito pessoal. Então, apesar da resposta que nós precisamos dar quando se tratar de alguma afronta à lei divina, e aí eu diria que a gente não pode ficar quieto, nós temos que dar esta resposta. Então a igreja, ela precisa ser sal e luz nesse mundo, em todas as esferas, especialmente quando o nome de Deus está sendo blasfemado,
quando a palavra de Deus está correndo risco. E hoje nós temos sim no nosso país, é claro que é aos pouquinhos, né? Pessoas já sugerindo que a Bíblia precisa ser reescrita. Adivinhe você, aí deveria estar canalizada a nossa indignação santa, a nossa ira santa. E no entanto nós, acuados, nos calamos, ficamos quietos, deixando que pouco a pouco a palavra de Deus seja jogada em escanteio. Então nós não temos a opção de ir atrás do que Deus tem, né? Então, mas no restante, a mortificação do nosso pretenso direito irá impactar esse mundo. Irá impactar esse mundo, né? Sofrer a pena aí irá impactar esse mundo. Então, com relação às coisas de Deus, nós não podemos abrir mão. E eu acho que o pecado da omissão se torna um pecado mesmo. Então, nós temos que nos levantar como voz, mas não para defender os nossos próprios direitos. Renato. Sim. Sim. Pois é, então. Aham. Por exemplo, então vamos voltar ali em Atos 16, quando Paulo ele é preso daquela maneira. Se a gente fosse aplicar essa lógica, então ele não deveria ter falado nada, ele deveria ter ficado quieto. E no entanto, ele com os olhos não em si mesmo, mas ele sabendo que teria oportunidades também de proclamar o Evangelho, ele vai indo de tal maneira que ele chega a apelar, ele vai para Roma. Que ele chega a apelar, não, vocês não vão fazer, vocês não vão não, peraí, vocês me prenderam? Pois agora não vai ser as ocultas, vai ficar bem claro aqui para todo mundo o que vocês fizeram, o que aconteceu aqui. Então, eu como cidadão romano, eu vou apelar aqui, que pode chamar as outras autoridades que eu quero falar com elas agora. Aí todo mundo treme na base, né, e Paulo vai tendo oportunidades de proclamar o Evangelho não só na prisão, mas diante de outros, lá nós não sabemos como é que se deu isso tudo, né? Jesus mesmo, quando ele pega e fala, se falei mal, dá testemunho do mal então aí, né? Então a gente, é claro que, eu acho que quando a gente pensa nas motivações do nosso coração, talvez a gente teria que olhar para cada uma desses casos específicos e pensar, de que maneira eu glorifico a Deus aqui nessa situação, né? Então, eu vou deixar o ímpio prosperar só porque eu não quero me incomodar. Então, no fim das contas, eu não vou ir até as últimas consequências porque eu não quero me incomodar. Às vezes nós não temos a opção nós temos que ir até as últimas consequências quando um princípio bíblico ele está sendo violado. Então nós não temos essa opção, né? Então eu diria, Paulo vai exortar, né, os irmãos também sobre a questão, vocês por acaso não tem ninguém sábio entre vós, que vocês precisam ir lá fora, nos juízes de fora, para eles resolverem as questões de vocês? Vocês estão dando um mau testemunho, né? Então, o princípio ali do trato em relação aos irmãos, né? Talvez fosse resolver entre nós, né, de uma maneira sábia, antes de recorrer a um juízo do mundo para dizer como que a gente deve ser ou fazer. Talvez ali fique mais claro o quanto a gente deveria abrir mão desses nossos direitos, né? Então eu diria que o princípio, qual que é a minha motivação ao não ir até as últimas consequências, sobre determinada questão? Depois, eu tenho o direito de não ir até as últimas consequências? Então, dependendo, nós talvez não tenhamos o direito de fazer justamente isso que tu está dizendo, né? Então, então acho que nós temos que zelar pelo bem, né? Então, é uma situação delicada,
é uma situação que talvez não tenha uma resposta tão propriamente ali, né? Mas eu diria assim, qual que é a motivação, eu talvez iria por isso, qual que é a motivação do coração ao fazer algo ou a não fazer. Então, se você vai abrir mão, não, beleza, então eu vou arcar com todos esses prejuízos, com a pessoa que está ali não querendo reconhecer, e você decide por isso, então que seja uma decisão, não para você ficar praguejando a pessoa para todo mundo que você encontrar na próxima semana, mas que ali mesmo você possa dar o testemunho para aquela criatura. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, você é culpada, mas eu tenho que te apontar, e eu vou arcar então, decidi por arcar, mas eu vou te dizer o porquê, e aí expor o evangelho ali para aquela pessoa, talvez pudesse ser um caminho, né, de uma decisão, mas eu não diria que seria pecado você ir até as últimas consequências, restabelecendo a justiça, né? Mas de qualquer forma, parece que o princípio estabelecido aqui é anda segundo a milha, né? Então, mas fica muito difícil de eu legislar cada caso, ou de dizer que é pecado, né? Eu não vou me colocar nessa posição daquele que vai fazer com que você, espera, então eu tenho que tirar, ir lá e acabar com o processo que eu estou contra tal coisa. Não sou eu que vou dizer se você deve fazer isso ou não deve fazer isso, porque tudo vai depender da motivação, e eu diria que a gente pode pecar ao fazer e também pecar ao não fazer, né? Então, por exemplo, nas questões do nosso país, eu acho que hoje, quando nós vamos ser omisso, acaba sendo um pecado da igreja. A questão toda é que a gente precisa orar e clamar a Deus para quais os caminhos que nós como igreja devemos andar, né? Para apontar para a justiça, apontar para o que é bom, apontar para o correto, apontar para o certo, né? Então isso não pode ser feito de qualquer jeito, né? É bem complicado, né? Uhum. Sim, exato. Sim, tu quebrou meu carro, eu quebro o teu. Sim, sim, exato. E aí amenizaria, né? Dora. Sim. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Uhum. Perfeito. Não se torne uma bola de neve aí.
Perfeito, perfeito. Não sei se tu chegou a ouvir o que a Dora falou, Renato. Uma pena, porque ela, acho que foi perfeita a colocação da Dora, né? Então existem direitos que a gente pode, que nós não temos a opção porque ferem a lei, ferem o princípio, e outros dos direitos são direitos que aí sim relacionados à nossa honra, ao nosso patrimônio, que nós vamos ter que abrir mão, que nós vamos ter que olhar para as nossas motivações, e aí sim eu posso abrir mão daquilo, né, e entrar num acordo e tentar o máximo possível reconciliar, né, e já não sair então que nem um doido tentando quero os meus direitos, né, quero o meu carro sem nenhum arranhão e tu vai pagar agora, né? Mas perfeita a colocação. Certo. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, que eu acho que está aplicado a esse direito aí. Qual é a expressão do direito? Direitos disponíveis, né? Então, acho que anda aqui nisso aqui também, né? Então, basicamente, o cristão deve andar além daquilo que lhe foi solicitado, né? Então, nesse versículo, Jesus faz alusão a esse costume também da época, que basicamente, porque havia ali uma autoridade constituída, ela tinha o direito de solicitar que um homem fizesse um carreto e um transporte a qualquer momento, né? Então os judeus ali diante do império, eles estavam sujeitos a esse tipo de coisa. Então a qualquer momento um judeu poderia ser convocado para o que você está fazendo e vem aqui para carregar isso daqui, né? E aí Jesus tinha em mente aqui então, se pedirem para andar 1 milha, você anda 2, você vai além, você paga este preço aqui. E a ideia é que diante de um pedido que nós julgamos injusto, ou diante de alguma até resolução governamental, que nós também podemos achar injustos, nós não devemos nos ressentir, e devemos nos preparar para ir além daquilo que nos foi exigido, né? Talvez, sei lá, com os impostos eu acho que a gente tem uma luta aí, mas o cristão deve pagar os seus impostos, né? Por mais que o que vão fazer com o dinheiro possa estar corrompido, e no Brasil não é de hoje que basicamente, de um jeito ou de outro, sempre acaba acontecendo alguma coisa, né? Mas o cristão precisa ser encontrado fiel aqui, né? Então, você já encontrou alguém que faça tudo alegremente e que vai além do seu dever? Negar o eu requer de nós uma postura de humildade, né, para tentar viver isso aqui, né? Então, como que a sua vida mudaria se coisa alguma pudesse fazer com que você se sentisse ofendido? Como que a sua vida mudaria se coisa alguma pudesse fazer com que você se sentisse ofendido? Tal postura de caráter nos prepara para enfrentar o ultraje que for para a glória de Deus, né? Então, o cristão deve se posicionar de uma forma correta, utilizando-se dos meios legítimos para exigir mudanças no governo, por exemplo, mas o princípio norteador é sempre o mesmo. Nós não nos utilizamos de caminhos tortuosos para instituir a justiça, porque seria até uma coisa meio estranha, né? Então, nesse exemplo específico, nós nos utilizaremos dos meios constitucionais com uma motivação que vai além da defesa dos nossos próprios sentimentos ou visando as nossas vantagens pessoais. Então, andar 2 milha. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. A exortação aqui se volta para o auxílio àqueles que estejam sofrendo alguma real necessidade, né? Então não significa que não se deve ter nenhum critério, que nós devemos ajudar a toda sorte de pedintes, e até a gente sabe existem aí pedintes profissionais, né? Mas que na dúvida talvez a gente tenha que ajudar, né? Então, em 1 João nós lemos, né? Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então aqui
Negar o eu poderia ser eu abrir mão de um conforto a mais em benefício daquele que passa por alguma necessidade. Bom, irmãos, em cada uma dessas ilustrações, Jesus tem em mente o princípio maior, que contrasta com o desejo da vingança pessoal, que é negar o eu. Então, o padrão é tão elevado que somente alguém que já nasceu de novo é capaz de exercitar-se no fazê-lo para a glória de Deus. Há quem possa fazer isso visando a sua própria glória, o que estaria corrompido também. Então, o que Jesus nos pede especificamente aqui é tão chocante, porque difere da mentalidade mundana em relação ao eu. O mundo diz, o eu em primeiro lugar, reivindique seus direitos. Jesus nos ordena, mortifiquem a carne, mortifique a sua própria carne, o seu eu. Então nós seremos tentados constantemente a agir de um modo egoísta, com pensamentos, palavras, ações que afetam a todos que nos cercam. Então, nós não temos tempo, mas há uma série de versículos que vão deixar claro para nós essa ênfase do negar o eu e aí em relação a essa perspectiva mundana, em contraste a essa perspectiva mundana, Então, a sabedoria deste mundo, ela vai nos ensinar que muitos dos nossos problemas estão relacionados a uma autoimagem negativa ou coisa do tipo, a uma autoestima baixa. A sabedoria deste mundo coloca o homem em primeiro lugar, mas a palavra de Deus, ela vai dizer que o nosso problema não está nessa autoimagem ferida ou coisa do tipo, mas porque nós já estamos cheios de nós mesmos. Só rapidamente aqui, explicações do homem para a perspectiva inferior que ele tem em si mesmo. Aí, porque uma vez que eu estou aplicando esse texto para dizer que a lição maior que nós temos é a mortificação da nossa carne, a negação do eu estou dizendo agora que esse mundo ele vai dizer o contrário disso. Ele vai dizer que nós não temos que negar o nosso eu. O nosso problema não é que nós já estamos cheios de nós mesmos, é o contrário. Nós não sabemos nos amar, e porque a gente não sabe amar a nós mesmos, então aí a gente não sabe amar o outro, Então, como que eu vou aprender a fazer esse movimento de negação do meu eu e considerar o outro superior e fazer tudo isso que Jesus está dizendo aqui, negar os meus direitos, se eu sou uma pessoa ainda que não aprendi a me amar? E basicamente a Bíblia vai confrontar esse tipo de pensamento, dizendo que nós já nos amamos o suficiente, nós já nos amamos tanto, que essa é a grande questão, Então a gente precisa parar, aprender a nos amar, aprender a amar-nos menos, Porque nós já somos cheios de nós mesmos. Então aqui nesse quadrinho traz aí algumas desculpas que sustentam essa perspectiva de uma autoestima baixa, que acaba ferindo e sendo o problema das nossas vidas aqui. Enfim, nós não vamos ter tempo para entrar em todos esses detalhes aqui, quem sabe num outro momento, mas acho que o que a gente já viu hoje já nos permite fazer uma reflexão do padrão estabelecido por Deus e do que Jesus verdadeiramente quis dizer aqui nessa parte do Sermão do Monte, Então ele traz sobriedade sobre esse texto. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu, porém, vos digo, negue-se a si mesmo, abra mão dos seus direitos. E aí dentro disso a gente pode ver, e eu acho que a gente sai daqui, eu acho que não com uma dúvida terrível em torno disso, porque a gente pode ver que com isso Deus não está dizendo que não existe a necessidade da aplicação da justiça, mas essa aplicação da justiça deve ser feita pelos meios corretos, pelas autoridades instituídas, e não
na tua própria força, querendo aplicar, né? Com isso a gente não tira a realidade de que podemos nos defender, né? Diante de uma ameaça à nossa própria vida. Então, no fim, a gente acaba caindo nas motivações também do nosso coração, em torno disso tudo aqui. Alguém gostaria de fazer alguma outra consideração? Ou alguma dúvida? Já são 11 horas, né? Então, certo, irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de andar na contramão do nosso coração, na contramão da lógica desse mundo, e pedimos, Deus, que nós possamos ser este instrumento, como a Tua igreja, que aponta para o Senhor, que aponta para a Tua palavra, que não negocia os princípios estabelecidos pela Tua palavra. Ó Deus, que quando nós nos levantarmos com uma ira pecaminosa, que naquele mesmo instante o Senhor nos confronte em relação a como temos nos posicionado diante das afrontas contra a Tua santidade, contra a Tua pessoa, Senhor, contra a Tua palavra, e que então nós venhamos a nos aquietar em relação aos nossos próprios direitos e a nos revestir de humildade para seguir o que o Senhor Jesus nos ordena aqui, a negarmos a nós mesmos, a dar a outra face, a andar uma segunda milha, a entregar a capa e a túnica, a ser este apaziguador com o objetivo de glorificar o Teu nome, de apontar para quem o Senhor é. Então, que este texto, que o que aprendemos hoje aqui possa nos orientar neste bom caminho de glorificar o Teu nome. E diante das dúvidas que possam vir em relação ao trato com este mundo, que nós possamos ter em mente que o nosso objetivo é apontar para a Tua justiça, é apontar para o Teu amor, é apontar para a Tua graça. Que possamos ser sal e luz nesse mundo de trevas. E assim, nos livra, Deus, de um legalismo, mas nos revista mesmo com o Teu Espírito Santo, para que todos possam ver o Teu caráter em nós e através de nós, tanto quando abrimos mão de um direito, quanto aplicamos e vamos até as últimas consequências, porque não podemos abrir mão, para que o Teu nome seja glorificado. Nos dois casos, que o Teu nome seja exaltado e glorificado, e que o Senhor nos use. Entregamos tudo nas Tuas mãos e clamamos pelo culto logo mais à noite. Tem misericórdia de nós, que possamos vir com alegria para prestar um culto exclusivamente a Ti, com tudo o que vamos fazer aqui. E assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.